nós vamos com certeza voltar nesse tópico, mas eu quero também trazer para o nosso público, muitos que vão nos assistir, talvez não conheçam ainda a conceituação do que é coaching, do que é mentoring, a diferença dos dois, e enfim, o que isso se diferencia também, por exemplo, da psicologia, né? Porque nós temos tido algumas citações na imprensa de uso inadequado do coaching e do mentoring relacionado com a questão da psicologia, e nós queremos esclarecer tudo isso nesse debate. Então, eu gostaria de pedir que o Hansen trouxesse para nós, né, Hansen, o que é coaching, o que diferencia ele de outras metodologias, o que difere ele, por exemplo, do mentoring e da terapia. Boa noite, Ronald, boa noite a todos em casa, boa noite, colegas, é um prazer estar com vocês mais uma vez. Nós que encaramos essa profissão de uma maneira tão séria, né, Ronald? E tão apaixonada. E tão né? apaixonada, Verdade, assim, que verdade. toda vez que nós passamos por alguma forma de mudança dentro dessa linha de trabalho, ela gera potencialidades muito fortes, tanto em pessoas quanto em empresas também, né? Então, a gente trabalha muito profissional. O que é o coaching, né? O coaching é um processo que desenvolve e potencializa pessoas através de ferramentas e de técnicas e usando alguma metodologia. E sempre baseada na teoria TCC, que é, digamos, uma parte da psicologia, e é onde a gente tem a nossa base de trabalho, que é a teoria cognitiva comportamental. Dentro disso, nós trazemos algumas ferramentas, nós usamos algumas técnicas, e isso acaba diferenciando, por exemplo, da própria terapia ou da própria questão do psicólogo também. Nós trabalhamos com uma visão de futuro, nós não retomamos lá no passado, né? Até porque para ter essa linha de trabalho exige um estudo muito maior, e aí sim o psicólogo entra de uma maneira única e bem pontual em cima do indivíduo para poder trazer alguma questão de trabalhar isso daí de uma forma mais, digamos assim, dentro de uma patologia, alguma coisa Perfeito. maior, né? Que não é o nossa expertise. E aí por isso que gera muito problema dentro dessas discussões que estão acontecendo agora. Eu né? quero te ajudar, até a Ana, na última live que ela fez aí na semana anterior, ela trouxe uma coisa que eu gosto muito de falar em sala de aula, que o coaching, sim, ele conhece o passado da pessoa para entender o presente e projetar o futuro, né? Mas de forma nenhuma ele trabalha em relações a patologias, a traumas, a problemas relacionados ao passado. Não que o psicólogo não possa também trabalhar com questões de futuro, né? Mas o nosso foco, enquanto profissionais dessa área, é realmente trabalhar com o que nós chamamos de ponto B. E aí eu queria a ajuda da Flávia no sentido assim, o Hansen pontua muito bem o que é o coaching, qual a diferença dele para o mentoring, né? E como é que tu enxerga os benefícios do coaching? Tu pode falar, inclusive, o teu case. Isso, eu até ia dar uma parte para o Eduardo ali, o que muitos psicólogos hoje estão fazendo coaching. Muitos. Eu praticamente, em todas as turmas, eu tenho... Tem pelo menos um ou eu dois. tenho pelo menos Eu ia um ou dois perguntar psicólogos. isso. E casualmente, na minha condição, por eu ser professora também de jovens especiais, a maioria dos psicólogos e psicopedagogos estão entrando na área de coaching, por um motivo muito simples, né? Que a gente diz, o que é? Nós não tratamos de passado, nós não tem traumas aqui, nós partimos, o que o coaching é veloz. E nós estamos mostrando isso com resultados que nós temos. Ou seja, eu trabalho daqui para frente. Claro, é futuro. Quantas vezes nós queremos... Eu sou uma experiência, Ronald, se tu me permite dizer, Claro. o que? Cheguei no coach com toda essa formação, querendo trabalhar algo muito simples. E que o coach, o que ele fez? Ele deu um norte. Né? Ele fez resultado, é velocidade para isso. E o mentor? Poxa, o que o mentor faz conosco? Ele já sabe, falando de uma linguagem muito simples, ele já tem o caminho. Então ele me leva, ele gosto de uma palavra, bagagem, já a experiência, tem, ele né? tem o atalho, né? Perfeito. Ele presenciou, ele degustou tudo aquilo Ele e viveu, está me colocando, viveu a sua experiência. Então, como que a gente pode achar que isso não tenha resultado?
como que nós não podemos ser a favor dessa regulamentação, que nós vivemos disso. E quando nós chegávamos aqui, eu comentei com o Hansen também, que existem algumas coisas de vídeos que estão por aí, até de uma forma muito desrespeitosa, mas eu como coach, eu penso assim, isso é bom que venha. Por quê? Porque talvez nós, se não tivéssemos dado toda essa repercussão que deu negativa, e vamos combinar aqui que o nosso foco para o negativo é bastante grande. Do ser humano muito mais aguçado, todo, né? Como um todo, né? E, infelizmente. Infelizmente, e isso dá audiência, nós estamos aqui num contraponto, dizer, gente, isso foi bom para nós. E eu estimulou, né? Isso é eu quero bom. aproveitar o gancho da Flávia, e aí já vou passar a bola também para a Ana e para o Ramon, dizendo o seguinte, que aqui o clichê de que há males que vem para o bem se aplica totalmente, né? Totalmente. E pessoal, né? Porque eu acredito que o fato de o cidadão sergipano lá que cadastrou a ideia legislativa da criminalização, Sim. é óbvio que ele provavelmente teve uma experiência ruim, né, com algum profissional da área do coaching, que, diga-se de passagem, existem bons e maus profissionais em qualquer área Qualquer do profissão. conhecimento, e ele trouxe à tona essa discussão, e é por isso Sim. que nós estamos aqui hoje. Verdade, Sabe, Ronald, fazendo verdade. uma parte, quando eu estava vindo para cá, eu também estava pensando sobre isso, né? A medicina é um dado que nos chamou a atenção, que ela foi regulamentada só em 57, apesar de ser uma profissão conhecida desde o momento... Desde o Brasil mundo Império exatamente. ou antes, né? Exatamente. Quer dizer, nós temos sobre isso. Nesse contexto hoje que o mercado vem se projetando e que as coisas vêm acontecendo, o ensino por competências ele vem sendo muito mais vinculado a habilidades pessoais, a conhecimentos adquiridos, a atitudes que o indivíduo vem tendo, e dentro do coaching, dentro do processo que nós falamos antes, tu acaba potencializando essas habilidades. E por isso que dentro das empresas, como o Ramon mesmo trouxe ali, acabam, olha, tu não está conseguindo aqui, vai fazer um processo de coaching. Porque dentro disso a gente trabalha nossos valores. Muitas vezes, muitos de nós não conhecemos nossos valores. As crenças. As crenças. Claro. Isso é a base, que eu chamo de base forte hoje, para que um profissional consiga se projetar e consiga trabalhar, sim, seus pontos fortes, seus Sem pontos dúvida. fracos, e consiga se desenvolver. Tudo vem se desenvolvendo. Nosso celular não é mais o mesmo. O nosso formato de comunicação, como nós falamos antes, né? Claro, O jornalismo é outro. não é mais o mesmo, e uma série de outras profissões. É claro que existe o profissional positivo, digamos assim, e o profissional que não é tão, positivo, para nós não usarmos algum outro termo aqui no teu Pejorativo. programa, pejorativo. E uma coisa que nós também não gostamos, nós acreditamos hoje que essas competências elas podem ser trabalhadas, que tu pode agregar um novo conhecimento com aquilo que tu já tem, Claro. e começar a viver um novo formato, como o Ramon, como as meninas aqui também estão dizendo que foram transformadas. Eu passei por isso também. Eu era um gestor comercial, que na época um coach me ajudou muito, e depois disso eu vi o quanto que essa metodologia era forte e comecei a fazer minhas formações na SGC, na Sim. turma 26, e logo depois eu acabei trabalhando No somente com isso desde 2013. Ou seja, isso que vem acontecendo, a criminalização, ela só nos auxilia, porque esse cidadão lá do Sergipe, ele passou por algum processo que não foi legal. Esse profissional, ele provavelmente não vai ter uma boa desenvoltura no mercado, ele vai ser escanteado, vai ser mais fácil dizer para ele que não funcionou, que ele não teve qualidade, e assim a gente vai ir gerando novos profissionais como a gente vem gerando lá na SGC, por exemplo, né, Ronald? Claro. Eu me afastei de muitas pessoas, de muitas parcerias por questões de vaidade, né? E de ausência de congruência, ou seja, entre aquilo que era falado em sala de aula e aquilo que era executado fora de sala de aula. Então, concordo plenamente com aquilo que a Ana falou, não é um momento de vaidade, não é porque o Ronald criou a ideia legislativa, ou fulano ou ciclano, é um momento de união em torno de um objetivo que é a discussão da profissão de coach e de mentor no Brasil. Ponto. Não é, Hansen? Concordo contigo, e agora vou me dirigir à audiência, que não é coach. Como que eu chego num coach, esse profissional que é qualificado, que tem as competências, que tem os certificados, exija desse profissional, quando tu for conversar com ele,
qual a instituição que ele estudou, pede o diploma. Nossa instituição, a SGC, nós diplomamos, nós temos um tempo de curso, nós temos uma metodologia, nós somos baseados em valores, nós temos a nossa linha de ensino. A experiência do profissional, né, Hansen? Que conta, e aí esse é o ponto da tecnologia daí, né, Ronald? Fica mais fácil tu ter acesso a esse tipo de informação para te saber se aquele coach ele não é um coach de Instagram, né? Se ele não é só o coach do Facebook, que ele projeta algumas frases bonitas e consegue se vender lá, porque ele patrocina, ele paga aquela mídia gera um engajamento, ele consegue entrar dentro de isso qualquer um pode fazer, né? E aí tudo se compra e tudo se vende. Essa é uma outra realidade também. Então a gente tem que ter esse cuidado. Busca certificação, pede pro teu coach, quando ele for fazer uma sessão contigo, uma conversa contigo, pergunta para ele onde é que tu te formou, quem foi teu instrutor, onde é que tu buscou. O Ramon agora voltou de São Paulo faz pouco tempo também, mais uma formação no currículo. E aí hoje as pessoas perguntam, Eduardo, mas o que tu é? Eu sou coach. Se chegarem na minha família hoje, o que tu faz? O que teu filho faz? Perguntar para minha mãe, ele é coach? Sim. E aí eu trabalho com essa metodologia, eu assumi isso porque eu acredito nessa linha de trabalho e no desenvolvimento por competências, como eu tinha falado antes. Só te cortando, um gancho que o Hansen está falando, e isso aqui eu queria chamar muito a atenção de vocês que estão em casa nos assistindo. A pessoa que se propõe, olha, eu quero trabalhar como coach, você tem que gostar de pessoas. A questão do dinheiro, a questão do retorno financeiro que tu tem com isso é importante, claro que é. Principalmente aqui o exemplo do Eduardo, que há 6 anos já vive exclusivamente financeiramente do coach. Mas se você visar única e exclusivamente a questão financeira, não vai resolver. Vai primeiro com a questão das pessoas. Fechou ali, aí você vai ser um bom profissional. Vai ser uma pessoa que vai ter trabalho, vai ser uma pessoa que vai ser reconhecida. Até porque, né, Ramon, se a pessoa, o coach, não gostar de pessoas, ele está numa profissão totalmente... Não é congruente, né, equivocado, Nada total, congruente, né? né? Total. Eu tenho acompanhado muitos profissionais que têm utilizado as formações em suas profissões, né? Então, também é uma linha que pode ser Muito abordada. Temos nas formações pessoas que buscam o processo de coaching, no segundo momento a formação de coaching, muitas vezes, com o objetivo de agregar a sua profissão, né? Perfeito. De melhorar a sua performance dentro da exatamente, profissão. de utilizar Buscar ferramentas. autoconhecimento, heteroconhecimento. Né? E Então, ontem ainda eu falava com um colega, agora me lembrei, que ele me comentou assim, Flávia, eu já estou querendo tirar da minha apresentação o coach. Ele já está usando outra palavra, o consultor, alguma coisa, e eu disse para ele, não faça isso. Perfeito. Porque se você tem segurança no trabalho que você faz, ninguém engana, né? Muito tempo as pessoas. Eu quero aproveitar nesse momento, né? Porque eu estou há muito tempo nessa área e hoje, casualmente, hoje pela manhã eu dei uma entrevista numa rádio onde eu falava isso. Não faça isso. Não, por quê? Há 9 anos atrás, quando eu comecei, eu já previa que a profissão de coach iria ter um desgaste, por motivos óbvios. Ela se tornou uma profissão muito desejada num prazo de tempo muito curto, sim, com uma remuneração alta, e tudo que causa esse tipo de explosão relâmpago acaba causando... É um fogo de palha, né? É um fogo de palha e acaba causando problemas com pessoas. Isso é inevitável. O que nós precisamos ter nesse momento, né, Flávia, é a maturidade de entender que precisa sim haver esse momento, que a partir desse momento, mais um clichê, vão ser separados o joio do trigo, e que realmente os profissionais sérios e as entidades sérias irão permanecer. Por quê? Porque essas entidades e essas pessoas não têm vergonha do que fazem e não têm vergonha de nada do que está acontecendo. Tanto que nós estamos aqui de peito aberto, né, colocando a nossa imagem, defendendo a nossa profissão, porque nós somos frutos da transformação que o coaching e o mentoring trouxe. E nós sabemos o benefício que isso pode fazer para as pessoas. Quero trazer uma linha, Ronald, também que é muito importante, e quando nós recebemos o contato da tua produção para vir participar contigo no programa, me veio uma memória muito boa, que foi quando nós levamos o projeto para a Assembleia, lembra? E nós fomos lá na Assembleia
e quando nós recebemos a votação do dia do coach no estado, e foi uma votação unânime. Muito show. Então, eu também acredito que tanto a nossa linha política... Para quem não sabe, Dudu, qual é o dia do coach mesmo? No dia 12 de novembro, nós conseguimos fazer no Rio Grande do Sul por uma aprovação unânime. Isso foi um marco na história, assim, foi muito positivo. Através do Eduardo Keller, também foi nosso parceiro e atua hoje como coach e também está na política, né, inclusive. Diga-se de passagem, uma história de sucesso que veio da sala de aula. Vou contar rapidamente. Duda Keller, vereador em Cachoeirinha, no município de Cachoeirinha, aqui na região metropolitana de Porto Alegre. Em 2014 ele estava em sala de aula conosco e definiu que em 2016 ele iria concorrer para vereador do município onde ele reside. Primeira eleição, ele foi eleito. Diga-se de passagem, aproveitando o teu gancho, nós estamos indo dia 26 de junho para Brasília para falar com o senador mais votado do Rio Grande do Sul para buscar apoio à nossa causa. Muito bom. É digno de aplausos, né? Exatamente. E nós somos resultados, né? Se você vai contratar um coach, a maioria das nossas turmas na SGC, né, na Sociedade Gaúcha de Coaching, são indicações. São indicações. São indicações. São bons resultados que foram transformados e quem vai para a sala de aula sabe do amigo, do namorado, do marido, do parente que viu a transformação, ou seja, ela é real, ela não está dentro da cabeça da pessoa e diz, não, eu quero essa transformação para a minha vida também, eu quero melhorar assim também. E é aí que a coisa acontece. E Ana, me diz uma coisa, a partir do momento, eu tenho absoluta certeza que assim como o cidadão sergipano lá, ele conseguiu o apoio, que são 20 mil assinaturas, nós vamos conseguir, obviamente, eu não tenho dúvida nenhuma disso. A partir disso, quais serão os próximos passos? Olha, eu acredito que realmente a gente tem que buscar esse momento de união entre os coaches que trabalham de uma maneira séria, né? E acho também que é importante nós buscarmos um método de propagar os benefícios do coaching, engajar pessoas que foram transformadas pelo coaching, tá? Eu até sempre brinco que a gente sabe que tem coach de tudo que é área. Então eu estou chamando o pessoal da TI para viralizar essa questão. Estou chamando também o pessoal do marketing, da publicidade, né, que usem a sua expertise profissional para dar apoio à nossa causa, né? Porque realmente é necessário que a desinformação não seja superior aos benefícios que o processo está trazendo, né? Ela é trainer em PNL, hipnóloga, escritora e empresária. O programa Business RS de hoje tem o prazer de receber Milene Vargas. Tudo bem, Milene? Tudo bom, Ronaldi? Como é que tu estás, querida? Ótimo. Melhor agora, prazer em estar aqui na tua companhia e na companhia da tua audiência aí. Que legal. Pessoal que nos acompanha, a Milene, eu conheço ela desde o início da carreira. Está sendo um prazer enorme recebê-la aqui, porque essa mulher tá bombando, gente. E aí nós vamos perguntar para ela como é que se deu isso. Nossa, é uma coisa assim que é uma pergunta que a gente mesmo se faz e para um pouquinho para olhar para a nossa história e ver o que foi que deu certo. E eu digo assim, Ronald, não existe uma receita. Se houvesse, né? O mundo seria diferente, porque outras pessoas já teriam publicado, né, aquelas coisas assim, 5 passos do sucesso. Até tentam fazer isso, né, Milene? Tentam fazer, mas assim, a gente sabe que... Mas cada história é uma história. Cada história é uma história. E a minha história de vida, eu fico olhando para a minha história e o que foi que deu certo. Eu estou trabalhando com programação neurolinguística há 5 anos. É muito pouco tempo para quem
tá tendo realmente o sucesso que eu tô tendo. Então, eu olho para o que eu fiz e eu fico me perguntando assim, o que foi que eu fiz que deu certo? Tentando aplicar até a própria teoria, a lei de Pareto, né? 80-20. Então, o que eu fiz aqui que faz com que eu tenha muito do meu resultado? E é difícil encontrar uma resposta, porque foram muitas ações, foi muito trabalho, continua sendo, a gente falava antes aqui, né, da nossa, de entrar no ar, o que foi que o que foi que eu fiz até então e continuo fazendo é bastante trabalho, manhã, tarde e noite, a gente no início não mede esforços, a gente se dedica, então eu tenho uma dedicação muito grande para os meus estudos, para os meus cursos, eu investi muito em formação fora do Brasil, lá na raiz da PNL, buscando fazendo Mas curso assim, com todos só os para deixar claro criadores. para o nosso público, o teu ponto de virada foi a PNL, certo? O meu ponto de virada foi a programação Ali que a neurolinguística. coisa começou a acontecer. Exatamente. Conta para nós então isso. Eu fui empresária gráfica, eu trabalhei quase 20 anos na indústria gráfica e num determinado momento, aquela coisa de tu entrar numa carreira e daqui a pouco tu te vê infeliz lá e aquilo para mim não fazia mais sentido, eu tive problemas físicos, inclusive com a questão da indústria gráfica, realmente não fazia mais sentido, eu estava bem perdida e foi aí que eu fui buscar algo para mim e eu encontrei a programação neurolinguística e vi que os meus anos de terapia, os meus anos de busca comigo mesmo não conseguiram me despertar tanto quanto a PNL me sacudiu, me chacoalhou e me desconstruiu para que então eu me reconstruísse. Ou seja, a Milene foi buscar a sua essência. Eu fui buscar a minha essência, Ronald. Eu fui buscar a minha essência. Aí eu fiz toda a formação em PNL, aí eu me encantei com a programação neurolinguística e eu estava, na verdade, buscando um caminho profissional, né? Porque eu estava perdida, eu sabia que aquela indústria gráfica eu não queria mais, aliás, não fazia mais sentido para mim. Eu recebi uma proposta de uma multinacional, eu até conto essa história no meu livro também, financeiramente... Já vamos falar sobre ele em seguida. Financeiramente era muito atrativa, até porque eu já tinha abandonado meu trabalho anterior, então eu estava numa situação assim delicada em relação às finanças e eu recebi aquela proposta e imediatamente eu teria que ir para Curitiba e passar para o treinamento, né, naquela empresa. E eu olhei para aquilo e não bateu o meu coração. Sabe, aquela coisa não deu brilho. E nós, empreendedores, né, Milene, só nós sabemos o quanto o início é complicado, né? Nós e os empreendedores em geral que nos assistem, né? Exato. O que aconteceu é que a mulher, sim, ela percebeu que ela tem todas as condições e, aliás, isso é uma outra questão que não precisa mais a mulher provar nada. A mulher já demonstrou e já comprovou a sua competência em qualquer área. A gente tem hoje mulheres pilotando avião. Eu quero te ajudar, Milene. Eu faço coro com o que você está falando, tá? E aqui não é porque eu estou diante de uma mulher. Sou casado com uma mulher e a maior parte do meu público nas minhas empresas são mulheres. Mas eu não tenho dúvida de que vocês vão dominar o mundo. Eu não tenho dúvida. E assim, isso é um dado histórico, se tu analisar. Pelo seguinte, ó, a libertação da mulher começou ali na década de 70. Isso. Veio se intensificando cada vez mais. Se passaram aí nem 50 anos ainda. E a mulher vem conquistando o seu espaço, para mim, a galope. Sim. Né? Tu é uma pessoa de sucesso, tantas outras empresárias. Então, num período de tempo curto, se nós formos comparar com a história da humanidade, a mulher já conquistou muito, mas há muito ainda por se fazer, né? E aqui tu está trazendo um dado interessantíssimo para nós. Exatamente. E então é uma questão muito paradoxal, porque como a gente vem, a mulher, né, digamos assim, na luta conquistando o seu espaço, obviamente que existe uma força contrária a isso. Existem muitos homens que estão com medo dessa questão assim, a mulher vai dominar o mundo, a mulher vai... Tu sente isso? Eu acho, a minha crença, tanto é que
a minha crença é que a gente precisa tanto da força masculina quanto da feminina. Eu também, eu acho um pensamento tão pequeno que até me surpreenda que ele exista. Exatamente, por isso que assim, eu não levanto, e quero deixar claro, eu não levanto nenhuma bandeira do feminismo aqui, eu não acho que o feminismo, que é aquela coisa assim, não, a mulher é melhor, porque a gente vai dominar o mundo, porque vocês homens, não, pelo contrário, eu sou mãe de um menino, eu sou casada com um homem, eu gosto muito da força masculina. E eu acho que a força masculina com a força feminina, as duas se complementam. Não, e na minha opinião, a mulher, ela prova o seu valor e a sua força na realização. O teu caso é um. Exatamente. E temos tantos outros aí, né? Exatamente. Então, o que a gente precisa entender, acho que a gente está num processo aí de amadurecimento, é muito recente, né? Ali nos anos 70, começou nos anos 60 e o processo da inserção da mulher no mercado de trabalho é recente. É recente, né? Não tenha dúvida. E então a gente ainda está maturando isso, mas precisa a mulher amadurecer um pouco mais e o homem também amadurecer, porque a gente, infelizmente, Ronald, ainda encontra muito machismo dentro das empresas. A gente percebe ainda um discurso, principalmente no interior do estado, em que a mulher fica em casa, o homem cuida sai... dos filhos. A mulher cuida dos filhos, faz a comida e o homem... Eu não estou aqui, quem sou eu para julgar, eu acho que a questão... Até não é da nossa área, a questão do julgamento, né, Milene? Exatamente. Eu acho que assim, é o felicidômetro, né? O teu nível de felicidade. Se o teu nível de felicidade está ok, está te indicando que tu está feliz e está realizada com isso, tudo certo. Não tem certo e errado aí. Não tem certo e errado. Não tem. Assim como já tem também casos em que o homem fica em casa e a mulher sai para trabalhar. Perfeito. E não tem nada de mal nisso. E não tem nada de mal, é uma escolha de cada um. E cada um faz o que lhe faz... Cada um deve fazer aquilo que lhe faz bem. Perfeito. Né? Eu jamais conseguiria ficar dentro de casa, né, na situação de me satisfazer somente com as lidas domésticas. Para mim, não faz sentido. Agora, se para minha vizinha faz, perfeito, e eu respeito o mundo dela. Desde que ela seja feliz com isso. Desde que ela seja feliz com isso. É consultor, palestrante, escritor, criador da metodologia do coaching de vendas e especialista na mudança do mindset. O programa Business RS de hoje tem a honra de receber Paulo Gerhardt. Paulo, muito obrigado por ter aceitado o convite. Né? Para o nosso público que está nos assistindo aí, o Paulo é um amigo de longa data. Né? Como eu disse aqui na apresentação, criou a metodologia do coaching de vendas. Cheguei a fazer curso com ele lá pelos idos de 2011, né, Paulo? Isso, 2011. Por aí. E aí depois estava brincando aqui nos bastidores que eu virei concorrente dele, né? Quer dizer, aprendi com o mestre, depois virei concorrente, mas o mundo dos negócios é assim mesmo. Paulo, gostaria então, né, te apresentar para o nosso público, gostaria que tu falasse como é que foi essa questão da criação da metodologia do coaching de vendas. Olha aqui, pessoal, essa aqui é a capa do livro dele, é uma pasta, obviamente, mas é a capa do livro dele. Hoje ele está atuando com coaching executivo, então vamos ouvir do Paulo aí como é que começou essa história. Pois é, Ronald, então, na verdade, minha formação em engenharia elétrica, né, não tem nada a ver com a questão das humanas, mas ao longo da nossa trajetória a gente acaba evoluindo para outras áreas, onde a gente vai se acostumando ou vai se aperfeiçoando, enfim, e vai se identificando, né? Então, lá em 92, 93, eu fiz a minha especialização em marketing, criei minha empresa, a primeira empresa que foi a Treinar, e comecei a atuar com treinamentos e desenvolvimento pessoal e também com consultorias. E depois fiz meu mestrado em marketing e management e logo em seguida fiz minha formação em coaching. E logo que eu fiz a minha formação em coaching, eu percebi que existiam alguns segmentos de negócios que careciam dessa ferramenta. E estava começando, né, Paulo? Exatamente. Era muito emergente na época. Muito emergente, né? Eu falo aqui para o nosso público que, na verdade, o coaching ganhou força no Rio Grande do Sul aí nos últimos 10 anos, né? Mas quando tu escreveu o livro era praticamente desconhecido. Exatamente. Então, até quando eu resolvi colocar o coaching de vendas, eu pesquisei isso na internet e não existia nenhuma referência disso ainda, né? Então, ali em 2007 eu fiz minha formação, comecei a fazer processos de coaching executivo
E eu percebi, na verdade, que essa ferramenta, essa poderosa ferramenta do coaching, ela poderia se adequar muito ao processo de venda. Por quê? Porque a gente percebia que a venda estava mudando e os vendedores não conseguiam mais convencer ou persuadir seus clientes, né, usando as estratégias tradicionais. E eu pensei assim, mas o coaching é uma poderosa ferramenta que usa perguntas para conduzir as pessoas para a solução dos seus problemas. Perfeito. E então eu disse, não, por que não fazer isso na venda? E já que é isso que, na verdade, os vendedores querem e as pessoas também, porque as pessoas querem resolver um problema. Diga-se de passagem, Paulo, deixa eu te ajudar, uma grande ferramenta, porque quem está momentaneamente no comando da mente de uma pessoa é quem pergunta, né? Exatamente, exatamente. Então, eu abordo isso inclusive no livro, a gente tem o comando da comunicação quando a gente está fazendo as perguntas, né? E é lógico, tem que fazer perguntas inteligentes, perguntas poderosas, para que a gente realmente consiga conduzir o cliente para onde a gente deseja. Então, essa foi o início do coaching de vendas e eu comecei a aplicar isso nas empresas, comecei então a fazer consultorias, treinamentos em várias empresas e aí veio a grande dificuldade dos resultados. Enquanto eu estava junto, acompanhando, trabalhando junto com as equipes, com os seus gestores, os resultados começavam a aparecer. Só que depois eu tinha que sair, obviamente que em algum momento eu ia ter que sair de cena, né, e eles iam ter que tocar adiante o processo. E aí vinha a grande dificuldade, né? Voltavam a fazer aquilo que faziam antes de eu estar lá com essa metodologia. Porque